gente! Hoje eu tô aqui com a minha irmã. E a gente... Oi, gente! Tchau! Oi, gente! Eu tô aqui hoje com a minha irmã, Ana Flávia, e ela acabou de voltar de um mestrado na Espanha. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é fazer um mestrado no exterior. O curso que ela fez, né, de marketing, mesmo sendo na Espanha, o curso é em inglês. Por quê? Porque geralmente as escolas de business e marketing, mesmo em países como França, Alemanha, eles fazem os cursos em inglês, né? Então isso é uma vantagem, né? Porque se você não falar a língua daquele país, você pode fazer o curso do mesmo jeito. É, e no meu caso foi ótimo porque eu não falava espanhol e eu queria ir pra lá pra aprender espanhol também. Para entrar num mestrado na Espanha, por exemplo, o que você tem que fazer? Quais documentos que você teve que... você teve entrevistas, você teve que mandar que tipo de documento? Eu tive a entrevista com o diretor da escola pra ele me explicar um pouco do curso. Uhum. Mas isso com o diretor da Espanha? Não, com o diretor da escola aqui no Brasil. Aqui Primeiro. no Brasil? Vamos fingir que a gente tá no Brasil. Não, a gente não está no Brasil, mas tudo bem. Então, no Brasil? voltando um pouco, é porque essa escola que ela fez o mestrado, né, em marketing, como é que é o nome da escola? ESIC, eles têm uma filial no Brasil também, em Curitiba. Então você fez a entrevista com a pessoa de Curitiba. Sim, para ele me explicar um pouco do curso. Entre as escolas que eu entrei, porque eu entrei em contato com algumas escolas, essa foi uma das escolas que eu entrei em contato. Ele me explicou um pouco do curso, qual que era o perfil de aluno que eles procuravam e tal. E eu contei um pouco da minha história, o que eu fazia, o curso, a graduação que eu tinha, pra ele ver também, né? Se era um bom... Se encaixava. Sim, se o meu histórico se encaixava com o que eles estavam procurando também. E aí você fez a entrevista e depois... Eu fiz a entrevista por Skype, depois eu viajei para Curitiba para fazer prova de inglês lá, para conhecer as pessoas e tal, conversar mais um pouco. Aí depois eu também conversei com o diretor do curso na Espanha, aí eu fiz essa conversa por Skype. E aí foi isso. Em relação ao preço, você acha que sairia mais ou menos a mesma coisa, fazer um mestrado no Brasil e na Espanha? Ou como que é? Ou sai mais caro? Então, o curso em si, o que eu fiz, sairia mais ou menos o mesmo preço de um curso da FGV, da Dom Cabral. O que é caro é você mudar para um outro país e gastar em euro, né? E o aluguel, essas coisas, e as coisas que você gasta lá? O custo de vida, né? Custo de vida. Mas até que o aluguel... Ela morou em Madrid, né? E o aluguel em Madrid, em relação a outras cidades da Europa, até que não é tão horrível assim. Madrid é uma das cidades mais baratas. Junta Espanha e Portugal, acho que são São os os países... Um dos países... São os mais em conta. Sim. Na aula tinha muito estudante internacional, tinha outros brasileiros. Como é que era a composição, assim, dos alunos? Eu era a única brasileira. A única? Sim, foi bom. Porque aí eu não tinha ninguém pra falar português. Então eu ficava falando inglês o dia inteiro. Mas na minha sala tinha espanhóis, tinham marroquinos, tinham chineses, tinha colombiano, venezuelano, muita gente da América Latina. E o bom é que a sala não estava lotada. Então... Eram quantos alunos, mais ou menos? Mais ou menos 20. 20 alunos? 20 e um ambiente bem internacional também, Sim. né? Então dá pra... E sendo menos pessoas na sala, é uma coisa um pouco mais personalizada, né? E como que eram as aulas, assim? Vocês tinham muito trabalho, participavam muito? Como que era, tipo, você chegava na aula e como é que era? Não, eu chegava na aula e tinha que participar.
Todas as aulas? Na maioria, sim. Era mais uma aula mais interativa, assim. Tinha que participar e a aula também tinha trabalho em grupo e um trabalho final. E você tinha o visto de estudante, mas na verdade você trabalhou também lá na Espanha, né? Então dá pra estudar e trabalhar, dá pra trabalhar meio horário ou você pode trabalhar horário integral? Como é que é? Eu fiz um estágio, né? Um estágio remunerado. Estágio você pode fazer. E estágio você é aprovado a fazer. Acho que tem uma carga horária que você pode. Mesmo No meu com o caso, visto de estudante? sim. No meu caso, eu fiz um estágio de. Eram 4 horas só por dia. Então era meio horário. O que você mais gostou da Espanha, assim? O que mais te chamou a atenção? O povo espanhol, eu gosto muito deles, assim. Eu acho que eles são bem acolhedores. O país em si é um país bem estruturado. Tem trem para todo lado e, assim, eu gosto de lá. E a comida, o clima, como é que foi? A comida é muito boa e dá, assim, pra você encontrar comida latina. Dá pra você encontrar fácil, então você consegue fazer a sua casa, mesmo fora do Brasil, você consegue fazer a sua casa. Arroz, feijão. Eu fazia muito arroz, feijão, ficava uma beleza. Aquele arroz bem grudento. E Não, o minha feijão. filha, eu faço arroz bom, mas o problema é que eu não tinha panela de pressão. Eu fui burra, eu devia ter comprado panela de pressão, não comprei. E aí, 4 horas pra fazer o feijão. Imagina a meleca que saiu. Oh, mas dava pra matar a saudade. Ah, mas você podia comprar aqueles feijões de latinha. Eu comprava de vez em quando uns de feijão latinha. com gosto de tomate. E aqueles arroz De saquinho que você saquinho, coloca. que são os mais fáceis de fazer. Mas eu aprendi a fazer arroz. Assim? Então faz aqui pra mim que eu quero comer seu arroz. Faço. Quero ver. Você recomendaria o seu curso? Você recomendaria essa experiência para as outras pessoas? Eu recomendo. Mas existem também várias instituições que dão bolsa de estudos, até pra gente que não pode bancar, né? Porque acaba que fica meio caro. Eu vou deixar um link aqui embaixo, o blog Janelas Abertas, que é um blog super legal. A Luísa, ela já fez um intercâmbio, um mestrado na Espanha, e ela fez um post super completo sobre bolsas, né? Sobre links com instituições que dão bolsa para brasileiros. Então eu vou deixar o link desse post aqui embaixo, se alguém quiser conferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like, deixe um joinha. E se tiverem alguma pergunta sobre esse assunto, deixa aqui embaixo, que a Ana Flávia vai tentar responder todas. Né? Vai responder? Se souber? Então é isso. Eu vejo vocês na semana que vem. Se não souber, ela pesquisa. Então você vai responder todas. Tentarei. Então tá, tchau!